Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O tempo é curto. Sermão número 2861, pregado na manhã de domingo, 10 de março de 1872, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Este sermão foi pregado quando Spurgeon tinha 38 anos, 20 anos antes dele falecer. O tempo é curto. 1 Coríntios 7, 29. O texto não diz que o tempo é curto simplesmente. Isso teria sido uma afirmação verdadeira. Comparado com a eternidade, o tempo no máximo é como a ponta de um alfinete. Mas observe o que o texto realmente diz. O tempo se abrevia. É o tempo de nossa vida, o espaço de nossa oportunidade, o pouco tempo que estaremos no presente palco de ação, que é curto. É estreito e limitado, como o original implica. Eis que, diz o salmista, tens feito os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como coisa de nada diante de ti. Breve é a temporada que nos é atribuída, irmãos, na qual podemos servir ao Senhor nosso Deus. Esta é uma verdade que todos acreditam, sabem e confessam. É batida como um provérbio em cada língua. Ainda assim, quantos de nós agem como se acreditássemos nisso? Somos conscientes da precariedade da vida dos outros, mas de alguma forma nos persuadimos de que nosso próprio tempo não é tão limitado quanto o deles. Pensamos que temos tempo suficiente e margem suficiente, mas nos perguntamos como nossos vizinhos podem ser tão descuidados e pródigos de dias e anos, pois observamos as rugas em suas testas, detectamos os cabelos grisalhos em suas cabeças e percebemos os presságios da morte em sua aparência, e não duvidamos que em breve terão que prestar contas. Todos pensam que todos os homens são mortais, exceto eles mesmos. É um pensamento noturno que pode muito bem nos alarmar enquanto descansamos dos negócios e da agitação, ou do desperdício e da dissipação de cada dia sucessivo. Porque se escondem de si mesmos o declínio de seu próprio trabalho de vida, o enfraquecimento de sua própria força, o tecer de seus próprios lençóis funerários. Como criatura, você é frágil. Como habitante do mundo, está exposto a acidentes. Como homem, há um tempo designado para você na terra. Você deve ser levado pela maré recuante. Você deve ir com o resto de sua geração. Pergunte a um anjo o que ele pensa da vida de um mortal, e ele lhe dirá que se lembra quando o primeiro homem foi feito, e desde então a terra tem sempre mudado seus inquilinos. Talvez ele fique confuso ao lembrar das raças que vieram e se foram em uma sucessão incontável. Por um breve tempo, flutuaram na superfície e depois afundaram sob o rio. No início, lutaram por séculos, mas depois disso, falharam, qualquer um deles, em alcançar 1/10 daquela idade primitiva. Breves, diz o anjo, parecem-me como folhas em uma árvore, como insetos na terra, como mosca no ar, como a grama que floresce nos prados. Mal eu os contemplei e já foram cortados, murchos e se foram. Ou, se você nunca se encontrar com um anjo para interrogá-lo, converse familiarmente como a das árvores de uma floresta antiga. Pergunte o que ela viu, e embora não possa falar em tons articulados, você pode emprestar-lhe uma língua, e ela lhe dirá que centenas de anos se passaram e a história se acumulou, desde o momento em que era uma semente até agora que cobre um amplo espaço com sua folhagem de largo alcance. Sim, o carvalho e o olmo podem nos dizer que o homem é apenas um infante de hoje. Prefeririam buscar conselho de suas criaturas? Então pergunte ao velho o que ele pensa da vida. Ele lhe dirá que, quando era jovem, pensava que tinha uma vasta extensão de tempo pela frente. Tão pesadamente os dias pesavam em suas mãos que ele brincava com eles e ficava feliz quando os aniversários marcavam os anos que haviam passado. Era seu forte desejo e sua ambição ardente romper as amarras da infância e lançar-se ao grande mar de tumulto e empreendimento.
Mas agora ele olha para esses 70 anos que têm se acumulado gradualmente como um sonho. Através de todas as fases inconstantes da jornada da vida, o tempo presente é sempre perplexo. Ele deve passar antes de ser compreendido. Parece-lhe apenas como ontem, quando deixou o telhado de seu pai para ser aprendiz. Ele se lembra distintamente disso e carinhosamente conta-lhe algumas coisas estranhas que aconteceram naqueles tempos antigos. Que curto período desde que os sinos tocaram o sino do seu casamento. E agora seus filhos alcançaram a maioridade. E os filhos de seus filhos sobem em seu colo e o chamam de avô. No entanto, ele se lembra de quando, como se fosse ontem, ele próprio era uma criança pequena e sua avó o abraçava em seu peito. Meus veneráveis amigos, vocês testemunharão que não estou exagerando quando falo assim. Minha linguagem é apenas a expressão fraca de uma experiência forte. Vocês podem realizar mais vividamente do que eu possa pintar a sensação de olhar para trás sobre todo o período de 70 anos. Para o jovem, isso parece um período muito longo, enquanto para vocês parece apenas como uma vigília da noite. E ainda assim, talvez, haja entre vocês alguns veteranos grisalhos, algumas matronas idosas que precisam ser lembradas de que o tempo é curto. A saúde e a atividade presente pode tentá-los a esquecer que a natureza, no seu caso, está no limite de seus limites. E se seu corpo é forte, e se o vício ainda permanece em suas faces. Você quase alcançou o objetivo, o prazo atribuído que os mortais não podem ultrapassar. Eu vi dias bonitos no outono, quando o ar estava suave como na primavera amena, mas eles não prometiam outro verão. Eu sabia que a estação estava muito avançada para o inverno atrasar sua chegada por muito mais tempo. Assim você, meu amigo idoso, pode ter certeza de que a hora de sua partida está se aproximando. Se 5 ou até mesmo 10 anos a mais lhe fossem concedidos, como eles passariam rapidamente quando 70 anos já se foram tão rapidamente. O restante de seus dias certamente cobrirá pouco espaço quando toda a extensão de sua vida se estendeu por uma área tão pequena. Seja parcimonioso com os minutos agora, embora você possa ter sido, em algum momento, pródigo de anos. No fim da vida, você não tem tempo para barganhar e adiar, para resolver e ainda assim brincar com resoluções, para desperdiçar e esbanjar oportunidades de ouro. O tempo é curto. Mas para estimar esta verdade corretamente, podemos bem nos afastar dos ciclos que os anjos testemunharam, dos séculos em que as árvores floresceram e das estações que vieram e se foram na memória de nossos avós para considerar os anos da destra do Altíssimo. Consulte a boca do Senhor, busque conselho do Deus eterno. Lembre-se de como está escrito: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília na noite. Um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está sentado sobre o círculo da terra, e os seus habitantes são como gafanhotos, efêmeros insetos de uma hora comparados a ele. Como a grama, nós brotamos e, como a grama, somos ceifados. Comparada com a vida do Eterno, o que é a nossa vida? Não há comparação. É quase demasiado insignificante para contraste. Meus dias são como uma sombra que declina, e eu sou mirrado como a erva. Mas tu, ó Senhor, permaneces para sempre, e a tua memória é de geração em geração. Gostaria de ter o poder de impressionar esta verdade em cada coração. Como não tenho, tentarei apontar a moral que ela sugere e oro, para que o Espírito de Deus possa selar a instrução em cada coração. O tempo é curto, então primeiro ele adverte, em seguida sugere, depois inspira e por último alarma. Primeiro, ele adverte. Se você conhecesse o valor inestimável do tempo, você recuaria diante do menor desperdício de algo tão precioso. Tolos dizem que o tempo é longo, mas apenas tolos falam assim. Dizem que o tempo é feito para escravos. Somente é livre aquele que sabe como usar seu tempo adequadamente. E é um escravo de fato aquele que encontra escravidão em perseguir sua vocação com uma consciência boa e servir a seu Deus com diligência, fidelidade e zelo. Sabendo que o tempo é curto, você e eu não temos uma hora para desperdiçar com investimentos não rentáveis. Existem algumas diversões que proporcionam um alívio da tensão incessante do trabalho e da ansiedade, e são rentáveis para fortalecer a mente e fortalecer os nervos.
Estas não são apenas permitidas, são adequadas e apropriadas. Mas enquanto a recreação é tanto necessária quanto conveniente para manter as potências mentais e físicas em ordem de trabalho, não podemos dar nenhum apoio a tal disposição que tende mais a enervar do que a fortalecer a constituição. O gosto popular mostra sua própria perversidade em buscar prazer na tolice e no vício. A moda empresta sua sanção a muitos passatempos que não se adequam a qualquer pessoa sábia, racional e inteligente. Mas o cristão, em suas distrações, deve procurar um impulso saudável e evitar estímulos nocivos. O tempo é curto. Não podemos nos dar o luxo de perdê-lo em conversas sem sentido, fofocas ociosas ou escândalos domésticos. Também não podemos nos dar ao luxo de planejar uma série de frivolidades vazias para passar uma tarde ou uma noite, como é o costume de alguns. Nosso tempo é muito precioso para ser desperdiçado em visitas meramente formais e visitas inesperadas. Bem poderia Cotton Mather reclamar da intrusão de uma certa pessoa que havia ido vê-lo, como as pessoas costumam ir aos ministros, como se o tempo deles não tivesse importância. Eu preferiria ter dado àquele homem um punhado de dinheiro, disse ele, do que ele ter desperdiçado assim meu tempo. Você considera uma coisa pequena invadir nossos minutos, mas ao fazê-lo você pode estragar nossas horas. Quer você pense assim ou não, muitas vezes é perturbador para nós sermos incomodados com coisas triviais no meio de nossos compromissos sagrados. Podemos ser interrompidos de um estudo absorvente. Podemos ser interrompidos grosseiramente quando nossos joelhos estão dobrados e nosso coração está sendo elevado a Deus em intercessão. Podemos ter nossas mentes retiradas das questões mais sérias para ouvir as observações mais frívolas. Dizem de Henry Martin que ele nunca desperdiçou uma hora. Eu gostaria que pudesse ser dito de nós que não desperdiçamos nenhuma hora do nosso próprio tempo, nenhuma hora do tempo de outras pessoas. Irmãos, o tempo é muito curto para fazer do desejo de uma comunhão amigável uma desculpa para uma conversa fútil. Não requer nenhum esforço de imaginação imaginar dois homens que são ambos crentes no Senhor Jesus Cristo, chamados para ser santos e considerados fiéis, encontrando-se em uma sala e se cumprimentando como amigos. Certamente terão algo de valor para conversar. Todo o céu está cheio da glória de Deus e a terra está cheia de sua riqueza. Há alcance suficiente para o pensamento, para a fala, para a conversa rentável. Ouça, por um momento. Um observa que o tempo está muito frio. Sim, diz o outro. A geada ainda está muito forte. Ali eles ficam. Não tem mais nada a dizer até que, logo depois, um deles observa. Será uma viagem escorregadia esta noite. Ao que vem a resposta, eu suponho que muitos cavalos cairão. E são estes os homens dos quais Pedro testifica que são redimidos com o sangue precioso de Cristo, de sua conversa vã recebida por tradição de seus pais? São estes os homens que foram feitos participantes do Espírito Santo? Esta frivolidade é adequada aos herdeiros do céu. No entanto, assim muitas vezes, o tempo precioso é desperdiçado e a faculdade da fala é abusada. Há uma antiga profecia que eu adoraria ver cumprida na história moderna. No Salmo de Louvor de Davi, apenas um salmo, o 145, é assim intitulado. Ele diz: todos os teus feitos te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e pregarão do teu poder, para fazer conhecidos dos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a gloriosa majestade do teu reino. Por tal conversa, amados, vocês poderiam redimir o tempo nestes dias maus, mas têm medo de serem acusados de hipocrisia ou de levar sua religião um pouco longe demais. Irmãos, já passou da hora de termos um pouco mais desse tipo de hipocrisia e que levemos a religião um pouco mais longe do que tem sido o nosso costume, pois oportunidades de ouro são perdidas e o intercâmbio lucrativo de pensamentos sagrados é, lamentavelmente, negligenciado. Nos dias antigos, os homens que temiam o Senhor falavam frequentemente uns aos outros e o Senhor atentava e ouvia isso. Isso não é muito comum agora entre os cristãos professos. Pouco é dito que vale a pena ser ouvido pelos homens, muito menos digno de ser ouvido por Deus. E se ele o ouvisse, em vez de registrá-lo em um livro de recordação e dizer, eles serão meus, certamente
Em sua infinita misericórdia, ele se absteria de registrar os pensamentos vãos e palavras vazias que só poderiam ser um estigma do caráter de cada um deles. Pela brevidade do tempo, então, e pela rapidez de seu voo, eu os admoesto a se absterem de todos os abusos da língua. Invistam cada hora de alguma maneira lucrativa, para que, quando passar, não seja perdida. Que seus lábios sejam uma fonte da qual todos os riachos que fluem tenham sabor de graça e bondade. Além disso, o tempo é muito curto para indecisões e vacilações. Suas resoluções e retratações, seus planejamentos e esquemas, seu sono e sonhos, seu levantar-se do sono apenas para cair em um estado mais sonolento do que antes, são uma zombaria da vida e um assassinato deliberado do tempo. Quantos de vocês é verdade que, se já tiveram um nobre propósito, nunca encontraram uma temporada conveniente para realizá-lo? No limiar da conversão, às vezes, vocês hesitaram até que as suas convicções esfriaram. 10 ou 20 anos atrás, vocês ouviram o apelo: meu filho, dá-me o teu coração. E vocês responderam: eu darei. Mas até hoje, nunca cumpriram sua palavra. Vai trabalhar na minha vinha, disse o mestre. Eu vou, Senhor, foi sua resposta pronta. Ainda assim, você nunca foi. Hoje, como outrora, vocês estão parados sem fazer nada. Alguns de vocês, de fato, estavam em uma condição mais esperançosa 30 ou 40 anos atrás do que estão agora. Que prestação de contas vocês podem dar de si mesmos? O que aconteceu com esses anos intermediários? A infinita misericórdia de Deus os manteve fora do inferno, mas não há garantia de que sua longanimidade os protegerá da destruição por mais um instante. Ó senhores, o tempo é curto, o negócio é urgente, a crise é iminente. É loucura ficar vacilando entre duas opiniões. Se Deus é Deus, sirvam a Ele, e se não, tomem a alternativa e sirvam a Baal. Deixem sua mente ser decidida, de uma maneira ou de outra, sem mais um momento de atraso. Por quanto tempo vocês vacilarão entre duas opiniões? E vocês, cristãos, com seus grandes projetos ilusórios, como eles desaparecem? Alguns de vocês teriam feito muitas coisas úteis até agora, se não tivessem sonhado em fazer tantas coisas que são imponentes. Oh, que planos maravilhosos para evangelizar Londres, para converter todo o continente europeu a Cristo. Flutuam no cérebro ou evaporam em um discurso, e nada é feito. Somos como um certo czar da Rússia dos tempos antigos, que sempre queria dar um segundo passo antes de dar o primeiro. Sempre estamos projetando algum esquema maravilhoso que se prova tão maravilhoso que nunca será realizado. Então sonhamos com o que deveria ser e poderia ser e como esperamos que seja. Tais sonhos são filhos de um cérebro ocioso. Os sonhadores ficam apáticos e nada é feito. Em nome do Deus eterno, eu vos suplico, se o amam, ponham-se a trabalhar para ele. Melhor matar um único inimigo do que sonhar em matar um exército. Melhor que vocês semeiem um único grão de milho ou plantem uma única lâmina de grama do que sonhar em fertilizar o Saara ou recuperar do poderoso mar acres incontáveis de terra fértil. Façam algo, senhores. Façam algo. Já passou da hora de acordar do sono, pois o tempo é curto. Este pensamento pode nos servir para nos alertar contra outra tolice, a de especular sobre pontos agradáveis de teologia controversa. Vocês sabem como os escolásticos costumavam debater e discutir sobre quantos anjos poderiam ficar na ponta de uma agulha, e com muitas outras proposições não menos absurdas, eles se cansavam. Estranhamente, de fato, a engenhosidade dos homens era taxada para encontrar temas para discussão nos dias sombrios desses doutores tolos do aprendizado. Há algo desse espírito em voga até mesmo agora. Ministros dedicarão sermões inteiros à discussão de algum capricho ou minúcia que não signifique a virada de um cabelo para ninguém no universo. Tem geralmente notado que quanto menos importante é o ponto, mais ferozmente algumas pessoas o defenderão, como se o mundo pudesse ir para o brejo e todos os pecadores nele irem cegamente à perdição, e a obra da salvação devesse parar para discutir esse ponto. Um irmão que me encontra ocasionalmente nunca consegue ficar 5 minutos em minha companhia sem que ele me ataque sobre a questão do livre-arbítrio e da predestinação. É óbvio que ele só quer debater e não abraçar o que a Bíblia diz, pois ele já tinha uma opinião antes de consultá-la.
Eu lhe disse da última vez que o vi que teríamos que resolver isso um dia, mas que eu teria que adiar até depois do dia do julgamento final, pois estava ocupado demais para falar sobre isso agora com ele. E eu me sinto assim sobre muitas questões. Há irmãos que podem explicar completamente o livro de Apocalipse, embora eu geralmente descubra que eles se exaltam um contra o outro até que se condenem mutuamente na face da terra. Eu preferiria ser capaz de proclamar a cruz de Cristo e explicar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João do que decifrar a imaginação de Ezequiel ou os símbolos do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que pode explicar os mistérios. Não tenho dúvidas sobre sua bem-aventurança, mas estou perfeitamente satisfeito com outra bem-aventurança, a saber, se eu puder levar os pecadores a Jesus e ensinar aos santos algumas verdades práticas que possam guiá-los na vida diária, para viverem para a glória de Deus. Me parece que o tempo é muito curto para subir em um balão com especulações ou para descer nas minas do pensamento profundo para trazer alguns pedaços e fragmentos de conhecimento singular. Queremos salvar almas e conduzi-las a esse céu onde a presença de Deus faz o dia eterno. Isso me parece ser a demanda urgente sobre nós agora que o tempo é curto e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso também nos admoesta, irmãos, para a singularidade de propósito. Devemos ter apenas um objetivo. Se tivéssemos muito tempo, poderíamos tentar 2 ou 3 esquemas de uma vez. Embora mesmo assim, provavelmente, falharíamos por falta de concentração de nossas energias. Mas como temos muito pouco tempo, é melhor economizá-lo, atendendo a uma coisa. O homem que dedica todo o seu pensamento e força para realizar um objetivo razoável, geralmente tem sucesso. Minha alma, incline-se e se esforce pela glória de Deus. Seja este o único objetivo de todo o seu ser. Forme suas amizades e organize suas ocupações de modo a cumprir esse dever primeiro e mais elevado da vida. Seja o seu único motivo viver para a sua honra e, se necessário, até mesmo morrer para promover a sua fama entre os filhos dos homens. Apresente os seus corpos como sacrifício vivo. Ajuste suas almas ao grande aleluia. Enquanto eu viver, bendirei ao Senhor. Louvarei ao meu Deus enquanto existir. Que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó meus irmãos, este sublime entusiasmo fará maravilhas. Você dissipa sua força e desperdiça suas oportunidades, dividindo sua atenção. Você diz que quer ser um verdadeiro cristão. Enquanto isso, seu coração está fixado em ficar rico. Você procura enriquecer sua mente com o aprendizado e a sabedoria do mundo. Você deseja ganhar reputação como alguém relevante para a cultura atual e um convidado especial na mesa social. A ambição o impulsiona a buscar fama entre seus pares. Muito bem, não denunciarei nenhuma dessas coisas minuciosamente agora, mas usarei todas as persuasões para induzir os que são crentes em Cristo a renunciar ao mundo. Se Cristo comprou com seu sangue e o redimiu deste presente mundo mau, deste presente século mau, Ele daqui em diante tem o direito sobre você como seu servo, e é por sua conta que você se envolve em quaisquer atividades inconsistentes com uma entrega completa a Ele. Você pertence a Ele, então viva completamente para Ele. A razão pela qual a maioria dos cristãos nunca alcança qualquer eminência na vida espiritual é porque deixam as enchentes de sua vida correrem em uma dúzia de pequenos riachos, enquanto se as reunissem em um único canal e enviassem esse único fluxo rolando para a glória de Deus, haveria tanta força e poder em seu caráter, seus pensamentos, seus esforços e suas ações, que eles realmente viveriam enquanto viverem. O tempo é curto. Isso nos sugere algo. Você sabe que reflexão este fato sugeriu para mim? Certamente então, pensei, eu tenho alguma oportunidade de seguir o trabalho da fé, a paciência da esperança e o labor do amor, embora não a oportunidade que eu tinha antes. Então, imaginando um ideal de uma vida curta, toda usada, nada desperdiçada, toda consagrada, nada profanada, parecia-me ver um menino entregando seu jovem coração a Cristo. Vi o rapaz acreditando em Jesus ainda debaixo do teto do seu pai e sob os cuidados de sua mãe. Assim que foi salvo, começou imediatamente a servir a Deus à sua maneira de menino, e ainda aumentando em inteligência e energia como adolescente e depois como jovem. Desde o início, ele se dedicou com toda a intensidade do seu ser ao serviço do seu Senhor.
Tão diligente e perseverante ele foi que não perdeu tempo. Tão zeloso ele foi em vigiar o próprio coração, e tão longe ele esteve de cair em pecado, que não houve intervalos tediosos gastos em errância e retrocesso, e em refazer seus passos em arrependimento do mal, em ficar morno e então reacender o ardor anterior. Com o olho da mente, segui esse jovem vivendo uma vida santa através de uma sucessão de anos, chegando ao mais alto patamar possível de espiritualidade e permanecendo lá, e ao mesmo tempo sendo abençoado com tamanha abundância das graças e dons do Espírito de Deus que o fizesse produzir muito fruto para a glória do Pai. Fazer muito pelo nome de Jesus, ser uma grande bênção para a igreja, dar um rico testemunho ao mundo e difundir benefícios salvadores para as almas dos homens. Este era meu ideal de um vaso, pronto para o uso do Mestre. Eu o admirei amorosamente. A criança se tornou um homem. Sua vida foi breve, acabou logo. Nossos dias na terra são como uma sombra, mas felizmente eles podem ser radiantes e deixar um rastro de luz através deles. Será que até mesmo Deus mesmo não poderia olhar para baixo como uma medida de admiração de seu lugar eterno na carreira que descrevi? Os finos fios de momentos fugazes são tecidos no belo tecido de uma biografia completa. Dotado com o talento, o tempo, e essa dotação esparsa, o presente tão valorizado a ponto de ser economizado, tão bem cuidado que nunca é desperdiçado, tão utilmente empregado que seu gasto judicioso nunca pode ser em vão, tão proveitosamente investido que o fiel mordomo recebe com prazer a chegada do seu senhor, pronto e ansioso para prestar contas. Isso é como eu gostaria de ser. Alguns de vocês que não são convertidos nunca poderão esperar receber a saudação que aguarda um servo fiel do Senhor Jesus Cristo. Vocês perderam sua oportunidade de ouro. Vocês desperdiçaram sua substância em vida dissipada. Mas não há crianças aqui para quem isso seja possível e jovens que podem converter meu devaneio em uma narrativa. Há homens e mulheres com ambição e um empreendimento de glorificar o Senhor. Ardentemente desejo que Deus seja glorificado em mim e não em pequena medida. Tenho orado e oro a Ele para que faça o máximo que puder comigo. Faça-o de qualquer maneira. E se para esse fim eu devo ser lançado na fornalha da aflição e sofrer por causa dele. E se minha honra deve ser pisoteada no pó e meu nome se tornar um assobio e um provérbio, e uma reprovação entre os filhos dos homens, enquanto o testemunho de minha integridade está no alto. Aqui estou, ó Senhor, para fazer qualquer coisa, para suportar qualquer coisa que tu ordenares. Apenas obtenha tanta glória para teu próprio nome quanto puder ser medida de uma criatura tão pobre quanto eu sou. Quem se juntará a mim nessa petição? Votos feitos em nossa própria força são vãos, mas eu solenemente exorto cada jovem cristão a nutrir essa aspiração. Em nome daquele que o redimiu com seu sangue, cinja os lombos de sua mente e examine o caminho que você tem a percorrer. Prepare-se para a boa luta da fé na qual você está prestes a se engajar. Viva para a máxima consagração possível de toda a sua humanidade em sua natureza tripla, espírito, alma e corpo. Entregue-se sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Não pare para discutir. O tempo é curto. Portanto, tudo o que tua mão encontrar para fazer, faze-o com todo o teu poder, porque não há obra, nem plano, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura para onde tu vais. O tempo é curto. Isso nos inspira. Deve nos incendiar com zelo para a ação imediata. O sol se apressa, as areias escorrem. Agora é o tempo aceitável. Que aqueles que amam o Senhor estejam prontos. O tempo para realizar as obras que você deve fazer ou deixá-las por fazer passa rapidamente. Não diga, farei isso depois. Faça-o imediatamente. Outros deveres esperam por você. Breve é o espaço alocado para todos. Seus filhos estão convertidos? Ore com eles esta noite. Não deixe que o amanhã chegue sem colocar seus braços ao redor de seus pescoços e ajoelhar-se com eles devotamente e orar fervorosamente para que Deus salve suas almas. É a obra do Rei e exige pressa. O tempo é curto também para os outros, assim como para você.
Um querido irmão me contou há uma semana ou duas que um homem que trabalhava para ele frequentemente trazia mercadorias quando terminadas, e ele pensou que na próxima vez que o homem viesse, falaria com ele sobre sua alma. Quando ele veio, no entanto, os negócios absorveram a atenção do empregador e o homem passou. Ele sentiu, não sabia exatamente porquê, cutucado em sua consciência, e resolveu que na próxima ocasião inquiriria sobre seus interesses eternos. Mas era tarde demais. Em vez de voltar, um mensageiro trouxe notícias de que ele estava morto. Alarmado pela notícia, nosso irmão não conseguia encontrar conforto nos arrependimentos, embora lamentasse como alguém que não conseguia se perdoar por 100 oportunidades perdidas na presença de uma autorreprovação aguda. Que uma inspiração o constrangesse a servir o Senhor agora. Cada vez que o relógio bate, parece dizer agora. O tempo é tão curto que a questão é urgente. Não espere, jovem, para pregar Jesus até ter mais instrução. Comece imediatamente. Você que pretende fazer algo pelos pobres de Londres quando tiver acumulado mais dinheiro, gaste seu dinheiro agora. Faça-o imediatamente. Você que pretende deixar uma grande quantia para instituições de caridade e a obra de Deus quando morrer, não adie. Seja seu próprio executor. Invista o capital imediatamente. Tenha um pouco de alegria e conforto por si mesmo. Agora é o momento de transformar um bom propósito em bom feito. Antes de ser salvo, a mensagem para você era: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois de ser salvo, a mensagem para você é: hoje, obedeça a sua voz e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, mente e alma e força. O tempo é curto, então aproveite ao máximo. O tempo é curto. Eu quero ecoar esta frase cada vez mais alto em seus ouvidos para que possa inspirá-los a orar por conversões imediatas. Tenho encontrado muitos que esperam se converter algum dia, mas não agora. Tal procrastinação não é perigosa? Alguém de vocês ousa correr o risco de permanecer voluntariamente na incredulidade por mais uma hora? Podem suportar o pensamento de permanecer mês após mês em perigo de suas almas? É seguro tentar o Senhor e provocar a ira do Altíssimo? Senhores, enquanto vocês se deleitam com perspectivas agradáveis, estão enganando seus corações com uma presunção imprudente. Queremos que vocês se convertam. Em nenhum momento pode ser mais adequado do que este presente. Abandone o pecado imediatamente. Não volte atrás para brincar com ele um pouco mais. Creiam no Senhor Jesus Cristo e lancem mão da promessa da vida eterna, sem mais delongas. Talvez nunca vejam outro amanhã, ou o desejo que aguça seu apetite agora pode falhar então. Esta é a nossa oração, para que vocês neste exato momento sejam trazidos para o redil de Cristo. Então, vendo que o tempo é curto, suportemos com paciência os males que nos afligem. Estamos muito pobres, o tempo é curto. O frio cortante perfura nossas escassas vestes, o tempo é curto. A tuberculose está começando a se alimentar do nosso corpo trêmulo, o tempo é curto. Somos tratados sem bondade por nossos parentes, nossos camaradas nos insultam e nossos vizinhos nos zombam, o tempo é curto. Temos que suportar maus tratos de um mundo avarento, o tempo é curto. Provocações cruéis testam nossos ânimos, o tempo é curto. Estamos viajando em velocidade expressa e em breve estaremos além do alcance de todos os incidentes e acidentes que nos perturbam e distraem. Conforme viajamos para casa, a distância diminui e começamos a avistar a cidade dos abençoados, o lar lá em cima. Não é necessário murmurar ou lastimar, porque se preocupar com o que você fará daqui a um mês ou dois. Talvez você não esteja aqui, talvez esteja no céu. Seus olhos terão visto o Rei em sua beleza. Você terá visto a terra que está muito longe. O mundanismo não nos convém, nós que confessamos ser estrangeiros e peregrinos na terra. O tempo é curto para que possamos manter quaisquer posses nesta esfera terrestre. Então, não amemos muito nada aqui embaixo. Não trouxemos nada para o mundo e é certo que não podemos levar nada quando sairmos. Contemplem suas vastas terras, mas lembrem-se de que em breve não poderão mais caminhar por elas. Olhem para suas colheitas abundantes, mas em breve outro colherá o lucro desses campos. Contem seu ouro e prata, mas saibam que a riqueza, por mais avidamente que seja procurada,
não lhes dará imunidade presente contra doenças e tristezas, nem garantirá seu bem-estar quando chamados a deixar seu frágil alojamento. Confie no Deus vivo, ame ao Senhor e deixe que as coisas eternas absorvam seus pensamentos e envolvam suas afeições. O tempo é curto. Daqui em diante, os que têm esposas sejam como se não as tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, diz o apóstolo Paulo. Essas são reflexões sombrias? Não, caros irmãos, o fato de que o tempo é curto deveria nos inspirar, nós que somos da família da fé, com as mais jubilosas expectativas. Vocês realmente acreditam no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vocês realmente creem que suas cabeças usarão uma coroa de vida que não desvanece? Vocês realmente creem que esses pés seus, todos calçados com sandálias de prata, pisarão naquela rua de ouro puro? Vocês realmente creem que essas mãos colherão frutos celestiais de árvores cujas folhas jamais murcharão e que vocês se deitarão nos canteiros perfumados nos jardins dos abençoados? Vocês creem que esses olhos verão o Rei naquele dia em que ele vier em sua glória e que esses ossos se erguerão novamente da sepultura e seus corpos serão dotados de uma existência incorruptível? Sim, dizem vocês, nós acreditamos e acreditamos intensamente também. Bem, então, eu gostaria que vocês percebessem que isso está tão próximo que estivesse na expectativa de sua realização. Você não vê? Você não vê? Teus olhos ainda estão cegos? Oh, que a glória pudesse inundar sua alma até que você esquecesse a escuridão do caminho. Oh, que a brisa dessas montanhas grandiosas os refrescasse. Oh, que o spray daquele oceano poderoso os revigorasse. Oh, que a música dos sinos do céu naquelas torres ali enchesse vocês de vida. Então vocês seguiriam em direção ao descanso que resta para o povo de Deus, inspirados com ardor sagrado e coragem destemida. Mas os ímpios não são assim. A eles devo dirigir a última palavra. O tempo é curto. Isto nos alarma, e bem que deveria. Deixe-me dobrar um sino. É um sino sombrio que tem que dobrar pelo homem não convertido, para quem a vida tem sido uma alegria, pois ele prosperou no mundo. Você teve sucesso no empreendimento que tanto desejava. Você comprou a propriedade que ansiava assegurar. É um lugar muito bom, certamente, mas você só o tem por 2 ou 3 anos. Eu o teria aceitado por esse prazo? Não o teria aceitado nem em um contrato de 999 anos. Propriedades permanentes não existem aqui. Eu disse 2 ou 3 anos? Não há um homem sob o sol que possa garantir que você o manterá por 3 semanas. O tempo é curto. Percorra a larga avenida, dê uma volta pelo parque, olhe para a antiga mansão feudal, mas o tempo é curto. Muito curto, e sua posse é muito limitada. Você alcançou seus objetivos, você possui uma propriedade real, e agora? Bem, faça o seu testamento. A coisa é urgente, o tempo é curto, mas o que você não fez? Você não creu em Cristo, você não abraçou o Evangelho, ou você é um mero cristão nominal. Você não encontrou a salvação, você não se apossou da vida eterna, você não tem uma esperança para consolá-lo quando sua força falhar e você arfar por ar. Quantas são as oportunidades que restam? Alguns de vocês têm frequentado o meu ministério todo o tempo que estive em Londres. Eu me pergunto por quanto tempo ainda me ouvirão e permanecerão não salvos. Sua vez de morrer virá finalmente. Você está um pouco doente, mas sua pequena indisposição não cede ao tratamento. Os sintomas se tornam sérios. A doença é perigosa. Sua morte é iminente. A dor o desarma. O terror o distrai. Sua família e seus amigos o olham com piedade impotente. O médico acabou de sair, desanimado. Chame o padre ou traga o pastor. Mas o que eles podem fazer por você, a menos que você realmente creia em Jesus, não por mero medo, mas por ver sua beleza infinita? Acabou a última luta. Então se veja um espírito perdido, pedindo por uma gota d'água para refrescar sua língua. Isso será sua porção, pecador, a menos que você se arrependa. Pensem em vocês, senhores, que há apenas um passo entre vocês e a morte, um curto passo entre vocês e o inferno, a menos que creiam em Jesus. Ainda imaginam que há tempo mais do que suficiente?
Suplico-lhes, não alimentem um pensamento tão vão. Pode ser que suspeitem que estou exagerando, que não posso fazer isso em um caso como este. O tempo está correndo, rapidamente, mas em silêncio. Enquanto falo, os minutos passam. A hora logo se vai. O dia está quase acabando. Eu os exorto então, pelo Espírito sempre abençoado, escutem agora o aviso. Escapem do pecado, saiam daquela estrada larga que leva à destruição. Creiam em Jesus, lancem mão da vida eterna. Que o Espírito de Deus os desperte. Que essas palavras lhes sejam abençoadas. Seriam colocadas de forma mais incisiva se eu soubesse como. Com todo o fervor da minha alma, imploro-lhes, pois sei que seus interesses eternos estão em iminente perigo. Deus conceda que vocês não demorem mais, para que não demorem demais e pereçam em sua demora. O tempo é curto. Dentro de pouco tempo, haverá uma grande aglomeração de pessoas nas ruas. Acho que ouço alguém perguntando: pelo que estão todas essas pessoas esperando? Você não sabe? Ele será enterrado hoje. E quem é ele? É Spurgeon. O quê? O homem que pregava no tabernáculo? Sim, ele será enterrado hoje. Isso acontecerá muito em breve, e quando vocês virem meu caixão sendo levado para a sepultura silenciosa, eu gostaria que cada um de vocês, convertidos ou não, fosse constrangido a dizer: ele nos instou sinceramente, em linguagem simples e clara, a não adiar a consideração das coisas eternas. Ele nos suplicou que olhássemos para Cristo. Agora ele se foi. Nosso sangue não está em sua porta, se perecermos. Deus conceda que vocês não tenham que suportar a amarga reprovação de sua própria consciência eternamente. Mas como sinto que o tempo é curto, eu os instigarei enquanto estiver neste tabernáculo, e oro ao Senhor para abençoar a palavra cada vez que a pregar desta plataforma. Que algumas almas possam ser salvas, que Jesus Cristo possa ser glorificado, Satanás derrotado e o céu cheio de salvos. Como diz o hino, não é para o homem brincar, a vida é breve e o pecado está aqui. Nossa era é como a queda de uma folha, uma lágrima que cai. Não temos tempo para desperdiçar as horas. Tudo deve ser sério em um mundo como o nosso. Não temos muitas vidas, mas apenas uma. Frágil e fugaz homem. Como sagrada deve ser aquela vida única. Essa estreita extensão, dia após dia preenchido com bendito labor, hora após hora trazendo novo despojo. Amém.